ali acompanhando a gente. Mas é só para não atrasar mesmo, porque eu acredito que hoje a gente tem bastante coisa para ver, né? Vamos iniciar com a oração, como foi falado, então, durante a semana. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faze que minhas palavras e os ditames no meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu redentor. Eu gosto de iniciar todas as aulas com essa oração, porque é a oração do estudante. A gente poder estar nos conectando também, né? Bom, durante a semana, então, eu passei, nesse tempo ali, uma apostila para vocês estarem dando uma olhada no material. Então, qual é a importância dele? Para a gente começar os estudos de latim, é necessário que todo mundo esteja basicamente no mesmo nível de entendimento da gramática. Então, eu preciso saber de vocês. Pode estarem falando um por vez, eu vou compartilhar aqui a nossa apostila para a gente ver quais foram as dificuldades, se todo mundo conseguiu estudar ela, qual o assunto que precisa ser repassado, se precisar fazer exemplos aqui. O importante é o quê? É que todo mundo está aqui para estudar juntos. Né? Eu vou passar, eu não tenho, assim, eu não tenho um nível elevado de latim. Eu estou no nível médio, digamos assim. Mas o que eu sei, eu vou estar passando e também espero que o que vocês sabem, vocês possam estar passando também. A gente está aqui junto para um aprender com o outro, né? Então, eu não sei quem quiser começar a falar primeiro, pode ficar à vontade. Meu microfone dando interferência. É um barulho bem alto. Tá falando? Então, todos vocês já têm alguma base de latim? Já tiveram contato com a língua? Podem falar, estou esperando. Eu já. Tá. Qual que é o teu nível? Já estudou? Já está... Eu estudei sozinho tem uns 6 meses. Eu estou já no nível na lição da segunda declinação. Aham. Aí, como eu senti bastante dificuldade, eu procurei, por sorte, achei esse curso aqui. Qual curso? Esse aqui. Esse agora? Eu tenho estudado sozinho pela apostila do Napoleão. Tá. Uhum. A apostila do Napoleão ela é bastante autoexplicativa, né? Isso. É bem complicada também.
Seria interessante que cada um se apresentasse também, falasse um pouquinho sobre os seus estudos, o que estão fazendo, para a gente poder estar compartilhando isso também, né? Bom, eu vou iniciar a gravação. Oi, Ítalo. Pode falar pelo chat, tá? Pessoal, tem o chat aqui também. Para quem não tiver microfone, vocês podem estar falando pelo chat aqui, colocando dúvidas, perguntas, essas coisas. Então, assim, por que eu comecei com... por que eu vejo que é importante a gente começar com o português, né? Porque o latim ele tem uma estrutura diferente do português. Só arrumar o som aqui. Então, assim, o latim ele tem uma estrutura diferenciada do português, por ser uma língua sintética. Então, ele não utiliza os artigos. Por ele não utilizar os artigos, a língua precisava de algo que substituísse isso. Então, para isso que foi necessário a implantação das declinações. Para que possamos entender as declinações, então nós precisamos entender as funções das palavras em cada dentro da frase, no caso da oração. Então, para iniciar, é lógico que a gente não pode rever toda a gramática de português, porque iria demandar muito tempo para iniciar. Porém, a gente pode ir estudando as duas formas juntas, assim como o Napoleão fez na apostila dele, que foi o quê? Mesclar entre o latim com o português. Então, ele traz as duas línguas junto. Olha, ó, Samuel já tem a gramática na mão, fechou? Então, assim, ele traz as duas línguas juntos. Isso facilita para que o estudante possa compreender o próprio latim. Porque daí a gente começa a comparar com a nossa própria língua, nós vamos aprendendo os dois juntos. Essa primeira parte, que eu vejo que é a parte mais complicadinha, que é a questão de nós termos bem em mente o que é um sujeito, o que é o vocativo, o que é o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Então, assim, o que eu queria saber de vocês é que, durante esses estudos, durante a semana, se vocês têm dúvidas quanto a isso aqui, ou a gente pode avançar. O que vocês acham? Querem fazer uma revisão nisso aqui? Pode... Pode falar, Samuel. Revisão seria interessante. Fazer uma revisão, né? Exato. Tá, então vamos fazer uma revisão aqui para a gente poder prosseguir. Por mim, poderia até avançar, mas diante do pedido do colega, vamos à revisão. É importante que todo mundo esteja no mesmo nível, né, para não dar problema, né? Aos pouquinhos a gente vai nivelando, né? Então tá, o que a gente pode ver aqui? Nós não vamos ler tudo isso aqui para não ficar muito extenso. A gente pode ir direto nos exemplos. Ó, por exemplo, o que é um sujeito? Eu gosto muito aqui de uma definição que o Napoleão fala,
que é o seguinte, na frase, para você encontrar o sujeito, quem é o sujeito? O sujeito é quem faz a ação do verbo ou quem sofre a ação do verbo, no caso do agente da passiva. Então, o que acontece? Aqui ele fala bem legal, ó. O sujeito é quem escreve, é quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha. Então, assim, quando qualquer frase que a gente vê, qualquer oração, tendo um verbo, ou quem fez a ação daquele verbo, ou quem sofreu a ação daquele verbo, vai ser o sujeito da frase. Então, isso é só uma regrinha básica que a gente tem que ter na mente. É como aconteceu aqui, ó. Nessa frase que o Napoleão coloca, ó. A frase aqui, ó. Sócrates discorreu sobre a alma. Só a gente fazer uma pergunta. Quem discorreu sobre a alma? Sócrates. Então, Sócrates é o sujeito. Ó, mesmas coisas aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Os romanos honravam os deuses. Quem honrava os deuses? Né? Os romanos. Então, aqui é sempre importante a gente, de repente, estar lembrando de fazer essa perguntinha aqui, que é uma perguntinha simples, né? É algo bem básico. Então, a gente está lembrando. Por exemplo, quem foi ferido? Quem foi ferido? O menino. Aí ele é sujeito também. Ele não fez a ação, mas ele sofreu a ação. Mariana, posso expressar uma dúvida? Pode colocar. Eu imaginei a seguinte frase. Aristóteles é o autor da metafísica. Sim. Essa frase eu poderia dizer, o autor da metafísica é Aristóteles. Baseado na primeira frase, eu faria a pergunta, quem é o autor da metafísica? E a resposta seria Aristóteles, e o sujeito seria Aristóteles. Isso. Mas, em relação à segunda frase, eu poderia perguntar, quem é Aristóteles? E a resposta seria, é o autor da metafísica, e o autor da metafísica que seria o sujeito. Como você resolve isso? Vamos escrever ela aqui para a gente ver. Como que é a frase? O autor da metafísica é Aristóteles. O autor da metafísica é Aristóteles. Ou então, invertendo, né? Aristóteles é o autor da metafísica. Qualquer um dos dois pode ser o sujeito. Eu acho que aqui, o que acontece? Aqui vai muito da posição que ele estiver, não vai? Antes ou depois do verbo? Pois é, então vai ser a posição que vai indicar quem é o sujeito? Eu acredito que nesse caso, sim. Porque quando você fala o autor da metafísica é Aristóteles, você está afirmando que quem é o autor da metafísica é o Aristóteles. Exato. Aí quando você fala Aristóteles é o autor da metafísica, você está puxando para Aristóteles também. Na verdade, eu acredito que no latim, tanto o Aristóteles quanto o autor da metafísica ficariam... No nominativo, os dois. Isso, no nominativo. Daí, exatamente daí a questão, né? Só que ele não... Só que assim, aqui ele vai estar... Isso aqui é uma outra regrinha que a gente vai ver lá na frente, que acontece o quê? Que quando tem um verbo de ligação, no latim, ele vai para o nominativo. Então, é indiferente do sujeito do predicado. Ok. Entendeu? Porque daí qualquer, por exemplo, assim, ó. Em Roma, Itália, est. Então, ó, Itália é em Roma. Então, o que acontece aqui? Tanto Roma quanto Itália está no nominativo por conta do verbo, que é o verbo de ligação, entende? Então, esse é um das regras do
do latim. Se você pegar no português, então, o que vai diferenciar entre o sujeito e o predicado realmente é a posição. Perfeito, Mariana. Tá, ficou muito claro. Não, tranquilo, tá ótimo. Podemos seguir, obrigado. Tá ótimo. Então, aqui é bem... Essa questão de sujeito aqui, tá ok? Alguma dúvida aí? Ok. Então, tá ótimo. Então, aqui, então vamos seguir o que o Napoleão está falando aqui. Ele está explicando também sobre o que é caso, né? Então, é importante a gente também ter isso na mente da gente. Qual a diferença entre caso, declinação, as desinências e tal. Então, caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Então, nós temos no caso... 6 casos. Existem 6 funções, ou seja, 6 casos, né? Que seria, então, o nominativo, o dativo, o genitivo, o ablativo, o acusativo e o vocativo. A diferença deles é que eles se distinguem pela terminação deles. Isso a gente vai ver lá na frente. Eu nem vou me ater muito aqui, porque a gente tem que ver isso aqui com calma e com exemplos, né? O importante hoje é a gente saber o quê? É a gente trabalhar com saber diferenciar cada função dentro de uma frase. Daqui a pouco a gente já vai pegar uma frase mais extensa e tentar discriminar a função de cada um dentro da frase. Vinícius está pedindo aqui, existe aí alguma relação do sujeito e predicado? Como assim, Vinícius? Explica um pouquinho melhor a tua pergunta. Bom, enquanto ele faz a perguntinha dele, vamos ver aqui. Vocativo. Então, a gente vai ver agora o caso vocativo. O que ele representa na frase? Então, ele representa um apelo. Então, quando na frase em latim está fazendo um apelo, como nós temos aqui os exemplos, né? Ó, meninos, estudem a lição. Então, quando eu estou pedindo para fazer algo, quando eu estou ordenando, geralmente é a ordenância, né? Então, a gente vai colocar ele no nominativo, no vocativo, desculpa. Ele vai entrando para esse caso aqui do vocativo. Então, na frase, quando nós temos o sujeito, a gente coloca para o nominativo. Quando na frase nós encontramos, então, algo referente à ordem, à ordenância, a apelo, a gente coloca no vocativo. É como tem os exemplos aqui, né? E ele pode estar em todas pode estar em qualquer ordem, no caso, né? Ele não tem uma ordem específica, ele pode estar no princípio, no meio ou no final. Como o Napoleão colocou aqui os 3 exemplos, ó. Meninos, estudem a lição. Estudem, meninos, a lição. Estudem a lição, meninos. Então, nesse caso, o meninos vai para o vocativo em latim. Quando a gente vai traduzir ele para o latim, a gente tem que colocar ele com a desinência do vocativo. Essas desinências vocês vão estar aprendendo também lá na frente, tá? O importante é só a gente saber exatamente o que é cada um deles, né? Daí tem outro detalhe aqui também, que é assim, para facilitar a nossa vida, a gente sempre utiliza o artigo O. Por exemplo, ó meninos, estudem a lição. Quando cabe o O antes do
antes no caso ali do vocativo, a gente consegue colocar ele, então a gente já sabe que é uma ordenância. Estudem, ó meninos, a lição. O ó não precisa estar presente, mas na nossa mente, se a gente conseguir encaixar o ó, é porque é vocativo, para a gente não, de repente, não estar confundindo ele com o sujeito, né? Com o nominativo, desculpa. Nós temos aqui, então, o genitivo. O genitivo, ele é o adnominal restritivo. Aqui, geralmente, ele vem acompanhado com a preposição de. Então, é de, dados, né? Quando ele tem, então, uma questão de restrição, de posse. Por exemplo, nessa frase, a casa de Pedro. Então, eu estou restringindo a posse da casa. Então, eu estou falando que a casa não é uma casa qualquer. A casa é de Pedro. Então, quando eu estou fazendo essa direção, eu estou utilizando um adjunto adnominal restritivo. Isso aqui também é bem fácil de a gente observar. Ó, o pelo do camelo é quente. Então, esse do camelo vai para o genitivo, porque ele é um adjunto adnominal restritivo. Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. Os alunos de latim. Então, coloco os alunos de latim, também vai para o genitivo. Tem alguma dúvida sobre essa questão? Alguma colocação? Não. Então, também uma dúvida aí. Em construções como, por exemplo, eu comi do pão. Aí me parece que não há um adjunto nominal restritivo, né? Mas o uso que fazemos desse de é diferente, né? Essa situação fica no latim. Qual que é a frase? Eu comi do pão. Eu comi Do pão. pão. Ou outra frase que, em princípio, me parece ser similar estruturalmente, seria dizer ele traduz do latim. Então, Nota que, nesse caso aí, tanto do pão quanto do latim não estão restringindo nome algum. Do pão refere-se a comer, né, comer, e do latim refere-se a traduzir. sim. É só para afastar o engano que a preposição de sempre induza o genitivo. Na verdade, nem sempre isso acontece. Eu reparei isso. Eu queria confirmar com você se essa percepção está correta, ou seja, de que a preposição de não necessariamente induz o genitivo, e se não for antecipar muito, saber como é que se resolve isso em latim. Digamos que eu tivesse que traduzir essas frases do pão e do latim, me parece que não iriam para o genitivo, iriam para qual caso? Então, aqui a gente vai ver lá na frente no ablativo. No caso do ablativo, no caso, né, que é o transitivo direto e o transitivo indireto, né? Então, o transitivo direto é quando não precisa ter uma preposição entre o verbo e o próprio objeto. E o transitivo indireto é quando precisa de uma preposição do verbo com o objeto. Então, tudo que for com preposições após o verbo, eu digo que é objeto indireto. Então, no caso aqui, nós temos duas frases com sentidos diferentes. Eu amo o menino. Então, ele tem um artigo aqui.
ele não tem uma preposição. Então, por ele não ter uma preposição, eu digo que é um objeto direto. E aqui, eu escrevo para minha mãe. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma preposição aqui. Eu escrevo para alguém. Então, o verbo, ele precisa de uma preposição. Então, eu digo que ele é um objeto indireto. As preposições do do objeto indireto, elas são várias, tá? Se a gente for ver aqui, são várias as preposições. Porém, para o caso do dativo, que é o caso que nós estamos vendo aqui, eu vou usar duas preposições apenas, que é a preposição a ou para. Ok? Então, assim, quando é objeto indireto e tem a preposição a ou para, geralmente o a com crase, a gente fala que é um objeto indireto e a gente vai traduzir ele no dativo. Quando é um objeto direto, no caso aqui, amo o menino, como não tem a preposição, então eu vou colocar ele em outro caso aqui, que seria no acusativo. Essa parte que ficou clara, eu consegui explicar? Alguma dúvida? Querem que explique novamente? Fazer mais exemplos? O que vocês acham? Eu acho que ficou muito claro. Eu só queria comentar algumas dificuldades que às vezes aparecem, né? Nossa língua não é uma língua simples, é uma língua bastante complexa. Por exemplo, nós temos o caso do objeto direto preposicionado. No caso da frase, amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo. Normalmente o verbo amar é transitivo, né? Ama alguém, mas aí no caso aparece uma preposição. Isso pode às vezes induzir confusão, até mesmo em alguns outros verbos onde isso não é muito claro. A outra noção que eu queria comentar é o inverso. Verbos que normalmente são transitivos e que podem receber um uso como não transitivo, como por exemplo, ele não vê, no sentido de que ele é cego, ele não enxerga. Ele ainda não lê, no sentido de que ele ainda não foi letrado, ou que não é alfabetizado ainda. E nesses casos, ou seja, dá para entender que a ideia de transitividade ou intransitividade não é uma ideia absoluta. O verbo não é em si transitivo ou intransitivo, ele recebe uso transitivo ou intransitivo, eventualmente com mudança de sentido, de significado, inclusive, né? Eu acho que, eu não sei se eu estiver interferindo muito, eu peço aos colegas que me deem o sinal, mas é que eu acho que em alguns momentos lá adiante, essas ideias podem causar dificuldade na hora da tradução, certo? Mais uma vez, obrigado, Mariana. Obrigado. Sim, é isso mesmo. Eu agradeço também a estar ajudando e a gente pode estar junto, né, complementando. E realmente isso daí realmente são dificuldades, né, que pode acontecer. Então, por isso que a gente sempre tem que estar de olho no contexto. O latim, ele é uma língua que você não pode pegar uma palavra isolada para você analisar ela. Uma palavra fora do contexto, você não consegue compreender ela, né? Você não consegue colocar ela, no caso, em nenhum dos casos, porque tudo depende do contexto geral que ela está. Obrigado aí pela ajuda aí, pessoal. Deixa eu ver no chat aqui, nós temos aqui, José. O que é uma preposição? Quando, por exemplo, o a é preposição e quando o artigo, como diferenciar? Tá, ok. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Vamos pegar. O a,
artigo, eu posso substituir ele por uma, por um ou as, entendeu? Então, quando eu consigo colocar, por exemplo, aqui, ó, a menina, então eu posso colocar uma menina, as meninas. Agora, se eu falo a menina, o que eu estou dizendo? Eu estou direcionando para a menina. Então, isso eu digo que é uma preposição. Porque daí eu não consigo substituir ele com os outros artigos, no caso. Essa é a diferença entre artigos e preposições. Se você preferir, eu posso arrumar uma apostilinha. Eu tenho um materialzinho aqui que explica bem certinho, e a gente pode estar colocando no grupo ali, a diferença entre preposições e artigos. Isso daí é bem importante também a gente ter que estar trabalhando nisso, né? Saber o que é, de repente, um artigo definido, um artigo indefinido e todas essas questões que são regrinhas básicas também que a gente precisa estar trabalhando essas dificuldades. Ah, ótimo, então. Eu vou colocar para vocês, então, no grupo, tá? Daí a gente pode estar trabalhando isso. E assim, ó, não se preocupe não, porque eu também não sabia o que era, tá? Eu digo uma coisa para vocês. Só fazer um parênteses aqui. Eu aprendi um pouquinho, que eu ainda não tenho assim, um grau de gramática também avançado, né? Mas o pouco que eu aprendi foi realmente estudando o latim, né? Que ele ajudou bastante nessa questão. Aqui ele explica também, nessa apostila aqui, ó, ele está explicando mais sobre os verbos intransitivos e os verbos transitivos, né? Que nem aqui, ó, ele coloca, né? Aqui, ó, os verbos divide-se, pois, em dois importantes grupos, né? De predicação completa e os verbos de predicação incompleta, né? Então, que é o quê? Que é aquilo que a gente estava olhando ali, né? As predicações completas, né? Voar, correr, fugir, morrer, andar, né? É bem facinho aqui. Então, só a gente pode estar revisando dentro dessa apostila aqui. Aqui ele coloca exemplo, ó. Não podemos dizer, ó, Pedro depende o pai. Unido diretamente ao verbo depender, o complemento, né? Então, o verbo depender é também de predicação incompleta, porque ele depende de alguém. Então, aqui ele deu esse exemplo do verbo, que é bem interessante a gente estar olhando mais para frente. Isso aqui vocês podem olhar também. Eu peço que todos vocês deem uma lida, né, durante a semana, novamente nessa apostila aqui, porque ela é realmente bem explicativa, tem bastante coisas que a gente pode estar trabalhando. Mariana, me permite mais uma vez, talvez uma contribuição ao colega que perguntou como distinguir uma preposição e artigo. Uma ideia que me parece que pode ajudar muito é que a preposição ela é invariável, ela não varia em gênero, masculino, feminino, e nem em número, plural e singular. Então, quando eu digo amar a Deus, veja, você não pode substituir esse a por amar as Deus. Não tem sentido. Sim, exatamente. Se eu fizer amar aos deuses ou amar às deusas, eu estou fazendo uma crase, eu estou juntando a preposição com o artigo a. Isso às vezes pode confundir. O mesmo acontece com a preposição de. O bolo de chocolate, o bolo das mães, das avós. Aí está uma junção da preposição de com o artigo as. Então, o primeiro indício é esse. A preposição é uma palavra invariável. Passo que o artigo ele varia em número e em gênero. Isso já ajuda a distinguir. Voltar à casa do pai
esse a é invariável. Então, ela é preposição, ele não é artigo. Perdão. É o contrário, né? Ele é um artigo. Eu poderia dizer voltar às origens. Não, aí novamente, temos a questão da crase. Essa questão da junção da preposição com artigos pode tornar confuso, né? Mas esse critério de verificar se ela é variável ou invariável seria o primeiro indício, a primeira indicação. A outra indicação é que a preposição ela acaba estabelecendo uma relação entre a palavra que está preposicionada e alguma coisa que vem antes. Quando eu digo entreguei um livro a João, eu estou dando esse a aí, ele é preposição. Até porque a é a e João é masculino. Então você já vê de cara que não é um artigo. Obedeço a meu pai, como está aí escrito, da mesma maneira, né? Então, assim, para não estender muito, mas eu acho que a apostilinha que você vai trazer é muito útil. Isso. Ok, obrigado. Sim, eu vou pegar ali da própria apostila da gramática de português do próprio Napoleão, que ele explica bem em outro livro, não nesse aqui, mas um outro, ele explica mais detalhadamente sobre isso. E aqui, no caso, a gente pode substituir, por exemplo, obedeço ao meu pai, né? Então, aqui ele estaria com a preposição e o artigo juntos, né? Pode ser substituído também. Mas essa dica é bem importante a gente ter na mente sobre a variação e a invariação. Espera só um minutinho que o meu menino está aqui. Eu já venho aqui, 2 minutinhos. Já voltei aqui, pessoal, desculpa. Então, aqui, ó. E na frase, ó, ele me obedece. Ó, o me é objeto indireto, porque constitui complemento de um verbo transitivo indireto. Isso aqui também a gente vai ver com mais cautela lá na frente, não vamos se preocupar muito agora. O importante é a gente saber o quê? Que quando nós encontramos, então, a preposição a ou para, nós iremos colocar ele no caso do dativo, ok? Que é importante a gente frisar isso agora de início. Deixa eu ver aqui no chat. O a sem crase também pode ser preposição? Sim, José, ele também pode ser preposição, mesmo que não for utilizado a crase. No caso, como o nosso colega ali citou, se ele não for variável na frase, então ele pode ser preposição, sim. Bom, aqui então a gente vai ver o quê? A gente vai ver o caso do ablativo, tá? Então vamos fazer antes da gente começar no ablativo, vamos fazer um resuminho aqui, então, para ver se está tudo certinho. Então, no nominativo, ele, assim, geralmente, né, vai ser o sujeito da frase. Então, o sujeito, a gente vai utilizar os artigos a, o, os, as, uma, um, né? Por exemplo, os meninos, né, saíram, né? As meninas saíram. Beleza? Nós vimos já, nós vimos então o vocativo. O vocativo, então, o que acontece? É quando tem, então, uma ordenância, ó, meninos, estudem, né? E geralmente ele vem acompanhado de vírgula depois, então, da palavra, né?
ó meninos, estudem para a prova. Tá certo? Nós vimos, então, o dativo. Então, o dativo, ele é o quê? Ele é o objeto. É bem importante a gente ter isso aqui na mente, tá? Objeto indireto. Só que assim, ele vem com a preposição a ou preposição para. Então, quando eu falo, a carta é para o João, tá? Minha mãe preparou um bolo para meu amigo, né? Então, a alguém, amar a Deus, né? Amar ao, sei lá, bom, enfim, a gente pode estar sempre colocando, quando a gente está colocando para alguém, direcionando, a gente vai dizer que é um dativo. Isso aqui é bem importante também a gente estar com isso na mente. E nós temos o acusativo que a gente viu, que o acusativo, então, é um objeto, objeto direto, desculpa, que é quando a gente consegue, quando a gente coloca, então, os artigos, né? Amo a caneta, né? Que poderia ser substituído pelas as canetas, né? Amo as canetas. Então, isso a gente pode dizer que é um objeto direto. Então, quando tem os artigos, depois do verbo, vai para o acusativo. Por exemplo, a mãe ama o filho. E tem um outro caso aqui também, ó. Escrevi uma carta para meu pai. Neste caso, nós temos os dois. Nós temos tanto um objeto direto, como nós temos um objeto indireto aqui. Ok? Então, ele pode aparecer tanto o objeto direto, quanto objeto indireto numa frase. Então, na mesma frase. Então, a gente também tem que estar observando isso, ok? Aqui nós temos o artigo e aqui nós temos, então, a preposição. E, por último, a gente viu também o genitivo, né? Que é a restrição de posse. Que seria o livro da Carla. Ok? Podemos seguir para o ablativo agora, que o ablativo também é bem complexo. No caso do vocativo, sim, Yasmin. No caso do vocativo, sempre vai ter a vírgula. Tá? Sempre ele vai estar entre vírgulas, tá? Por exemplo, ó, estude, Yasmine, a lição. Yasmine, estude a lição. Eu sempre vou estar colocando uma vírgula aqui. Beleza? Ah, sim, verdade. O vocativo, ele não é sujeito, tá? Ele não é sujeito. Ele é já o próprio vocativo. Isso a gente tem que estar observando. Boa lembrança. Eu não observei ainda. Então, aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o ablativo. O ablativo, então, ele é o adjunto adverbial. Então, vamos ver o que é um adjunto adverbial, né? Então, aqui, ó. Se a oração, Pedro morreu, de sentido perfeitamente completo, pois o verbo é intransitivo e, como tal, nenhum complemento pede. Então, acrescentarmos uma circunstância, a de lugar, por exemplo, dizendo Pedro morreu no rio, o no rio constituirá um adjunto adverbial. Então, lembro que eu falei antes para vocês. Por exemplo, minha filha morreu, digamos assim.
Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que qualquer coisa que eu colocasse depois do verbo morrer, ele não ia ser nem objeto direto, nem objeto indireto. Por quê? Porque o verbo é intransitivo, então ele não precisa de complemento. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui depois, ele vai ser um adjunto adverbial. E é isso que a gente vai observar agora. Falou sobre o genitivo? O que era sobre o genitivo, Alain? Então, aqui. Diversas são as espécies de adjunto adverbiais. Então, isso aqui é algo assim. É importante saber, tá? Porém, não precisa... Quando a gente for ler o texto em latim, a gente não precisa estar lendo e tentando identificar cada um, né? Cada coisinha. O latim, a gente usa também muito da própria percepção do contexto em geral, né? Então, eu não preciso, digamos assim, saber exatamente que aquele adjunto é de lugar, ou é de tempo, ou é de modo, mas se ele já me dá uma vaga lembrança disso, eu já vou saber que ele vai para o ablativo, tá? Então, aqui o que acontece? Nós temos diversas são as espécies de adjuntos adverbiais. Seria o quê? O adjunto de lugar, né? Então, aqui nós temos exemplos, né? Estou na sala, né? De onde, que ele nos remete de onde, e também nos remete por onde eu vim. Aqui, com a diferença de que, por exemplo, a gente nem sempre vai ser Aqui nós estamos utilizando um verbo de ligação, neste caso. Acho que é de ligação, né? Eu não... Ah, não, perdão. Ele está... como é que é? Ele está indicando o lugar, tá certo, desculpa. Eu que fiz confusão aqui. Então, o avião vai sair do campo, tá? O avião vai sair do campo. Meu pai vai sair do trabalho, entende? Minha mãe vai sair. Então, eu coloco geralmente um verbo para o futuro, quando ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai se deslocar de algum lugar, eu tenho que colocar também dentro desses, como um adjunto adverbial. Então, neste caso, a gente tem que observar o quê? Que aqui nós temos uma preposição também. Então, sempre quando nós temos um adjunto adverbial, o adjunto adverbial, ele sempre está pedindo uma preposição. Então, ou a gente vai usar a preposição na, que está aqui de lugar, de onde, né? Estou na sala, estou no sofá, estou no consultório, né? Ou então, a de movimento, que seria eu vou sair daqui 1 hora, né? Eu também vou estar colocando ele como adjunto adverbial, ou então pelo meio, né? Como, né? Por onde eu vim, por onde eu estou indo, né? Eu estou indo pela rua da esquina, pela rua lateral, né? Eu estou indo pelo corredor, eu estou indo pelo centro, entende? Então, quando eu indico também um local de movimento. Nós temos aqui o tempo, que também é o quando, né? Então, quando eu estou também indicando um tempo, eu vou usar ele como adjunto adverbial. No caso, no verão, os corpos se distendem. Então, quando os corpos se distendem? No verão. Então, geralmente eu faço a frase ela vai precisar que eu faça uma pergunta. E o próprio contexto da própria frase, ela já vai dizer a pergunta que eu preciso fazer. Somos assim desde criança. Há quanto tempo vocês são assim? Desde criança. Entende? Então,
eu estudei desde meus 14 anos, né? Então, há quanto tempo você estudou? Eu estudei desde meus 14 anos. Então, esse desde meus 14 anos, ele vai ser, então, um adjunto adverbial. Porque se eu colocar eu estudei, eu já estou remetendo, eu já estou deixando o verbo como intransitivo, porque eu já estou colocando uma ação. Quando eu falo eu estudei, vocês já vão saber que eu estudei. É uma ação completa, né? Então, eu estudei desde quando? Desde meus 14 anos. Então, eu posso também colocar outra questão. Então, eu estudei com o livro de latim, né? Eu também vou estar colocando daí, vou estar utilizando outra preposição aqui, porém, também vai estar entrando dentro do ablativo. Nós temos aqui o de modo, não peça com tanta insistência. Então, aqui ele fala que é a maneira com que a pessoa está agindo dentro da frase. Não fale com tanta ignorância, digamos assim. A gente pode estar colocando dentro aqui também. A companhia, né? Farei fortuna com meu irmão. Então, aqui quando eu coloco a companhia de alguém também utilizando a preposição com. Instrumento, o meio. É o que eu utilizo para mim fazer a ação do verbo. Enfim, a gente parou aqui na questão, então, da companhia, né? Ou melhor, com o instrumento ou meio, né? Comemos com o garfo, né? Então, a mesma questão. Deixa eu só botar os microfones aqui que estão no barulho. Então, assim, é a mesma questão que a gente está falando. Eu estudei com o livro de Napoleão. Então, eu estou utilizando algo para fazer um estudo, estou utilizando algo para desenvolver a ação do verbo. Então, isso eu posso dizer que eu estou utilizando um instrumento, um meio, né? Então, ele vai para o ablativo também. Nós temos também a questão da causa. Quebrou-se por culpa do menino. Então, quando eu coloco a causa em alguém, a culpa em alguém, que alguém fez algo, né? Então, eu também vou estar utilizando, no caso, o ablativo para estar expondo essa situação aqui. Com a questão de que no latim, às vezes, vai aparecer essa preposição e às vezes não. Tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente também, para não confundir muitas coisas aqui. E nós temos também o adjunto de matéria, que é o quê? A matéria que constitui aquele no caso, o objeto, né? Por exemplo, esta lapiseira é de plástico, né? Anel de ouro, bolo de chocolate. Minha mãe fez um bolo de chocolate, né? Então, eu também estou colocando ali a matéria, que é o que constitui aquele objeto, no caso. Daí aqui fala. Oi? Esse último exemplo é curioso. Aqui, o mestre de todos nós, o Napoleão, ele está falando de adjuntos adverbiais, né? Na expressão anel de ouro não há verbo. Então, não pode haver um adjunto adverbial. Não há adjunto adverbial numa frase que não tem verbo, né? Me parece que aquilo seria um adjunto nominal. O complemento nominal, tenho dificuldade de distinguir as duas coisas, mas ele está dizendo que o anel não é um anel qualquer, restritivamente, é um anel de ouro. Na verdade, aqui me parece que não seria. Eu não sei se em latim seria um ablativo ou seria um caso de... Me parece também não seria genitivo, creio eu, né? É que, na verdade, o que acontece aqui? Aqui, na verdade, ele não colocou, mas geralmente aqui nos remete ao verbo é. Anel é de ouro. Então, eu acredito que seja por causa do verbo é.
O relevante para nós aqui é saber distinguir se seria o caso de usar genitivo ou de usar ablativo. Ablativo. Me parece que é ablativo, né? Nesse então, caso, isso remete pela... Pode falar. Isso remete àquela minha primeira dúvida de que a presença do D, que é uma marca do, não é adjunta do nominal restritivo, é um complemento nominal. E sendo complemento nominal, o caso correspondente não é o genitivo. O genitivo é um caso que corresponde ao adjunta do nominal. Aqui o caso é o ablativo. Entendeu? Isso. É isso. Uhum. Tá. Agora pergunto eu. Tá claro aqui para vocês? Certinho? Para a galera aí, José, Yasmine, Alan, Samuel. Eu sei que é muita coisa agora, né? É bastante coisa e podem comentar aí, pode estar falando aí, pessoal. Qual que é a percepção de vocês aí nesse primeiro momento? Yasmine, eu não consigo te ouvir. E agora? Agora sim. Pronto. Eu vejo que eu preciso ler muito ainda e reler e fixar o exercício para poder ter essa percepção e conseguir fazer a substituição da proposição, do verbo, saber o que pode ser encaixado e assim conseguir diferenciar. Eu acredito que por conta do exercício que eu não fiz, isso está me dificultando agora. Mas não que, pelo que você explica, a compreensão esteja dificultada, muito pelo contrário. Eu acredito que seja mesmo o exercício e a leitura, no meu caso. O Alan falou aqui também, está começando a ficar claro para mim. Estava com a mesma dúvida que esse último exemplo era genitivo ou ablativo, sim. A única questão aqui que a gente tem que aprender para a gente conseguir realmente definir se é genitivo ou não, é se eu consigo, no caso, substituir por outro. É a mesma questão de substituição, porque, por exemplo, anel é da Maria, o anel pode ser do João, ele pode ser da Yasmine, ele pode ser do José. Mas quando eu falo anel de ouro, eu posso substituir apenas por outra questão de materiais, que seria anel de prata. Mas eu não estou dizendo que é da prata, da pessoa prata ou alguma coisa assim, entendeu? Mas eu estou falando que ele é da matéria que ele é constituído. Então, bolo de chocolate, bolo de morango, né? De outros sabores também. Então, assim, a gente sempre tem que... É só a gente observar isso. Se ele está falando dele mesmo ou se ele está falando de outra pessoa. Para os estudantes de filosofia, se vocês estudarem Aristóteles, pegar as 10 categorias de Aristóteles, a gente consegue fazer um link bem bacana disso aqui e ele fica bem claro na mente. Então, fica a dica aí para durante a semana, se vocês quiserem estar lendo sobre as 10 categorias de Aristóteles, que também ele cita e dá para a gente fazer um link bem bacana nesses dois. Que a gramática acaba ficando mais clara para a gente, né? O José fala aqui, me parece que quando se refere à substância da coisa, entra neste caso ao ser da coisa. Exatamente. É isso aí mesmo, José. Eu não falei aqui em substância para não confundir quem nunca estudou Aristóteles, mas é isso mesmo. Então, aqui ele fala, existem outros tipos de adjuntos adverbiais, mas, em geral,
podemos dizer o seguinte: o caso em que que em latim representa a adjunta adverbial, então geralmente é o ablativo. Então, geralmente, quando eu consigo colocar, quando eu preciso colocar a preposição a preposição do, pelo, com, por, né? Então, eu vou estar colocando no ablativo. Só que assim, isso aqui, com o tempo, a próxima aula eu quero trazer um texto aqui, para a gente já começar, de repente, a ver alguns casos desse dentro do próprio texto latim, para já começar a exercitar e começar a ficar claro na nossa mente. Então, a questão do acusativo aqui a gente já viu, né? Que era a questão. E aqui ele tem, então, uma tabelinha, né? Bem legal. Que é o quê? Então, o nominativo é o sujeito. Então, o vocativo, apelo, ó, né? O genitivo, então, é o adjunto adnominal restritivo de. O dativo é o objeto indireto, que é o para. O ablativo, adjuntos adverbiais, em geral, por. Acusativo, objeto direto sem preposição. Ok? Então, assim, o importante é a gente saber esses 6 casos, como eu já disse, bem definidos na nossa mente, para a gente poder avançar, porque todo o estudo do latim, ele é baseado nesses conhecimentos que vocês vão ter agora. Então, as dificuldades lá na frente que vocês vão ter, vocês terão mais dificuldades lá na frente se vocês não conseguirem definir bem certinho, então, o que é cada um, tá? Então, eu digo para vocês assim, durante a semana, a gente pode estar debatendo no grupo, vocês podem estar colocando qualquer dúvida que vocês tiverem ali, tá? Se precisar, quiserem me chamar no PV, podem me chamar no PV também, para a gente poder estar sanando todas essas dúvidas aí, para na próxima aula a gente já poder ter uma base e já começar no texto do latim. Querem complementar com alguma coisa? A gente ainda tem 2 minutos. Não, perdão. Temos 10 minutos ainda. Eu queria também aqui fazer o Napoleão, ele só fez essa associação que a tabelinha aí acima indica, né? É muito útil. Realmente é o coração da coisa. O nominativo está associado ao sujeito, etc. Mas tem aquelas outras situações onde aparecem nominativos e apelativos em razão da preposição, né? Ou seja, aí nesse caso, a declinação exigida, o caso declinativo exigido, não decorre dessa tabelinha aqui, ela decorre da preposição, que algumas preposições regem um caso nominativo ou regem outro caso, o ablativo, não é isso? O Napoleão preferiu, acho que fez uma opção didática de não entrar nessa questão nesse momento, deixou para mais tarde, mas isso para mim me causou um pouco de dificuldade, porque me causou uma surpresa mais adiante. Você vê um ablativo, fica procurando uma adjunta adverbial e, na verdade, não é devido a isso que aquele ablativo está ali, ele é devido à preposição, entendeu? Por isso eu achei interessante trazer essa questão agora. Uma dificuldade que eu tive, que certamente alguns colegas poderão vir a ter também. É isso. Sim, sim. Ele quis... Na verdade, o que ele fez aqui, ele foi simplificando, né? Ele simplificou agora, mas realmente trouxe confusão. Para mim também, no início, ele trouxe confusão, porém, quando a gente vai avançando na didática ali, a gente vai sanando essas dificuldades, né? Mas é muito importante a gente estar falando isso agora também, né? Já está deixando, esclarecendo isso. Essas questões de dificuldades aí, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vocês têm 10 minutos aí para falar, pessoal. Eu já falei muito hoje. Qual é a estrutura textual do latim? Como?
a estrutura textual do latim, como que se dá? Sempre no latim nós teremos o sujeito, depois o verbo, depois o predicado. Como que se dá no latim? No latim, você vai conseguir, às vezes ele não vai estar, por exemplo, em ordem, como em português. Ele não tem uma ordem dentro da frase para seguir. Por exemplo, o sujeito no começo, o verbo no meio, o predicado no final. Ele pode estar embaralhado, né? Isso a gente vai ver durante os textos também, no latim. Mas ele vai estar fora de ordem também. Nesse caso, a gente vai ter que olhar, então, pela desinência. Por isso que é importante a gente saber os casos certinho, para a gente poder definir pelas desinências em cada caso que ele vai. Ok. Mas então, na próxima aula eu vou trazer o texto e a gente já pode estar observando isso também. Ok. Deixa eu ver aqui, tem Yasmine, ó. Realmente isso confunde um pouco. No meu caso, o que me pareceu que no caso vocativo, pareceu sempre observar se o sujeito está depois da vírgula. Mas a questão aqui daí não é sujeito. Entendeu? Nessa questão do vocativo aqui. Ele confunde um pouco também. Né? É a ordenação, isso, ordenância. Porque, no caso assim, por exemplo, Yasmine, pegue a lição. Quem está ordenando para Yasmine pegar a lição? Quem está fazendo a ação? Não é a Yasmine, entendeu? Mais alguma coisa aí, pessoal? Eu acho que para hoje é isso, né? E daí, então, a gente, durante a semana, aí a gente pode estar tirando as dúvidas. E eu fiquei devendo para vocês, então, a apostilinha da preposição, né? Para observar isso. Eu queria só fazer um comentário na sua pergunta do Coelho. Ele perguntou qual era a sequência dos termos, a sequência normal, não é? No latim. Me parece que o latim segue a sequência sujeito, verbo, complementos. Agora, como estado básico, digamos assim, de uma frase, né? Mas você pode ter situações, como em português também, de inversões em razão de ênfase, topicalização, alguns fenômenos que acabam invertendo. Por exemplo, é comum no latim que venha o sujeito, depois vem o objeto indireto, depois o objeto direto, e aí, por fim, o verbo. Isso. Né? Mais adiante, eu acho que, aliás, mais adiante, o Napoleão fala disso na lição 10. Isso, ele vai falar sobre a ordem, né? Isso daí vai ser colocado lá na frente. Isso, Daí não, acho que na primeira, deixa eu ver, dentro da primeira declinação mesmo que ele vai já estar falando isso. Eu estou sem o livro. Isso. Mas isso me parece que não caracteriza o latim como uma língua de estrutura sujeito, complementos, verbos. Existem alguns casos, né? Existem algumas línguas em que ele é bem irregular nisso, né? Porque eu acho que depende muito do autor também, né? Depende muito do autor que escreveu, porque eu já vi textos em latim que ele é bem regularzinho, como você disse, né? Sujeito, verbo, complemento, como também é sujeito, complemento, verbo, e tem autores que colocam os verbos no final, tem autores que colocam no meio. Isso depende muito da tradução também. Eu pensei em outro assunto, assim, outro assunto que eu pensei também, eu sei que é uma antecipação, mas é algo que me parece que desde o início ajudaria muito, porque a gente aprende uma língua também pelo ouvido, né? É a questão da escolha da pronúncia. O Napoleão chama a atenção
existe a pronúncia portuguesa, a pronúncia reconstituída e a pronúncia eclesiástica ou romana. Você, Mariana, está mais avançada do que todos nós, naturalmente. Qual foi sua escolha? Eu gosto muito da Qual pronúncia você? Eu gosto da eclesiástica. Atualmente, eu estou estudando a pronúncia reconstituída, mas a eclesiástica, para mim, ainda é a favorita. A pronúncia adotada na apostila de Napoleão é qual? Napoleão deixa livre, ele não coloca uma Livre? pronúncia. Ele Mas é uma dúvida, porque se quando nós estivermos fazendo um exercício na apostila de Napoleão, não interfere a pronúncia que nós vamos adotar, não? Não interfere, porque a pronúncia é somente na hora de falar. Ah, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra. Ó, a palavra... Vamos pegar aqui, ó. A palavra manha. Eu posso falar manha, como posso falar magnai. Manha ou magnai. No caso, na eclesiástica, ela fica manha. Na reconstituída, fica magnai, porque ele fala cada letra. Mas a estrutura, na forma de escrever, não vai diferenciar em nada. Ok. De fato, ela influencia mais na hora de falar mesmo. Mas como a gente aprende uma língua por todos os sentidos, né, do corpo, e uma coisa reforça a outra, na hora, por exemplo, de declamar um texto, isso ajuda muito a fixar as estruturas, né? A gente adote consistentemente, sempre uma mesma pronúncia. Daí a pergunta, entendeu? Eu também gosto muito da eclesiástica. Me pareceu que o Napoleão favorece que a gente adote a portuguesa, né? Ele, inclusive, no prefácio, ataca muito a reconstituída. Uhum. Talvez por outras razões. É porque o Napoleão ele era essencialmente um gramático e não um linguista. A questão reconstituída me parece que é mais um fruto do esforço dos linguistas, né, para reconstituir a língua, as línguas, né? E daí ele é optado mas também há razões históricas. É que quando o latim na Idade Média era falado nas universidades, por exemplo, uma pessoa vinda de Portugal, ou da Espanha, ou da Alemanha, ou do francês, falava o latim conforme isso o Carlos Nogueira fala, conforme a pronúncia da sua região. Porque o latim era efetivamente a língua franca de cultura na Idade Média. Então, me parece que o Napoleão segue e prestigia essa tradição, né? De cada um falar a língua, o seu latim, o latim conforme a pronúncia da sua origem. Ao passo que a eclesiástica é como se fosse assim, uma espécie de unificação. Ele não ataca a pronúncia eclesiástica, mas ataca muito a pronúncia reconstituída. Eu creio que seja um pouco por conta dessa distinção entre a posição dos gramáticos e a posição dos linguistas, que me parece haver um cisma nisso aí. Mas para nós isso não é muito relevante, creio eu, né? Apenas me parece que é interessante fazer uma opção consistentemente, porque isso vai ajudar na hora da gente declamar textos e fixar estruturas de memória. É isso. Inclusive, eu sugiro aqui para o grupo, quando a gente avançar mais um pouco, quando a gente for estudar a parte da lição onde ele fala ali sobre as pronúncias, né? A gente pode até mesmo ver qual pronúncia que vocês preferem estudar, para a gente estudar juntos na mesma pronúncia, para a gente poder, de repente, até nos comunicando, porque daqui a pouco o Samuel começa a falar na reconstituída, a Yasmina já começa a falar ali na eclesiástica, e pode também dar uma certa confusão. De repente, seria interessante todos nós também a gente adotar uma delas, né? Mas isso a gente pode fazer mais na frente, quando a gente for estudar elas propriamente dito. Eu acho bem bacana isso daí.
É isso, então, pessoal. Já deu 10h30. Agradeço aí a presença de todo mundo e aos pouquinhos a gente vai... Obrigado pelas contribuições aí. Eu acho que a aula de hoje foi bastante enriquecedora, né? E eu acredito que aos pouquinhos a gente vai conseguir aí estar avançando mais. Maria, obrigada a todos. Eu vou estudar a lição e lhe chamar no privado. Não, pode chamar assim. Bom final de semana, bom domingo para todo mundo e boa semana, tá? Beijo, querida. Beijo, obrigada. Abração para vocês aí.